Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Gente, você que está chegando aí, já chega subindo like, se inscrevendo aqui embaixo. Olha, amanhã tem transmissão aqui no canal, amanhã tem um jogo, tá? Direto da Arena do Grêmio, que é uma decisão pra gente. Precisamos de concentração, precisamos de foco, né? Energia positiva sempre, comentários positivos e construtivos, né? Essa é que é a grande verdade, tá? Então, você que acredita na vitória do Vasco amanhã contra a equipe do Grêmio, na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, sobe o like e se inscreve aqui embaixo. Sobe o like e se inscreve aqui embaixo. Antes de falar nos assuntos sobre o Vasco, ontem eu estive no canal do Edmundo e fiz algumas críticas ao Luiz Roberto Levinciano, ao pensamento, porque continuo vendo pessoas tirando o Vasco do foco para exaltar, tá, a pessoa e o projeto do Luiz Roberto Levinciano. Não estou aqui para rebaixar ninguém, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, não preciso disso, nunca precisei e não gosto disso. Isso não faz parte do meu caráter. Porém, essas pessoas, elas maltratam o Vasco achando que só o Levin tem ou teria, né, condições de resolver o problema do Vasco. Cortaram um vídeo do Edmundo mostrando, o Edmundo dizendo que o Vasco não tem poder nenhum e quem tem poder no futebol é a 77, né, sabemos disso. Só que, primeira situação, se o Luiz Roberto Levinciano, realmente ele criou o projeto e o projeto é do Vasco, ele tem que entregar o projeto para o Vasco. Desde o momento que ele não entrega, ou só ele tem capacidade de tocar o projeto. Como é que é isso? Entendeu? Então, assim, eu não acredito nesse tipo de vascainidade. O Vasco, a história do Vasco, ela diz isso. Quando você olha para a história de São Januário, como é que São Januário foi erguido? Com dinheiro de quem? Do torcedor vascaíno. Né? Quando você olha para a história do CT, Moacir Barbosa, foi feito com que dinheiro? Com dinheiro do torcedor vascaíno. Lá atrás, com o Alexandre Campelo, associação em massa. A estátua do Roberto Dinamite agora, construída com dinheiro da torcida do Vasco. Então, se o Levin tinha um projeto há 3 anos atrás, eu não venci, ele me respondeu isso, ele disse que ajudaria o Vasco. Não ajudou nada, ficou um Deus nos acuda em alguns canais de YouTube falando mal, atacando a instituição e continua. Então não vem falar dessa vascainidade que, na minha opinião, ela não existe. Tá beleza? Então, assunto encerrado. E o que o Edmundo falou foi verdade. Tá? O modelo SAF é muito bom. O Vasco era um clube combalido, financeiramente falando. Agora, eu acredito, tá, que para tudo tem uma solução. O Pedrinho ainda não entrou. O Pedrinho entra, já mudaram a data. Tá? O Pedrinho assumiria a presidência do Vasco no dia 15 de janeiro. Agora o Pedrinho já vai assumir no dia 22 de janeiro. 7 dias a mais, né? Então, assim, vou contar um negócio para vocês aqui. É muito chato, mas eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que quando você tem a presença de um outro ali, o Pedrinho chegou, o Felipe chegou, o Edmundo chegou. Então, quando essas pessoas passarem a conviver diariamente dentro do clube, falando, respirando aquele ambiente, e aí você vai bater cara a cara com o CEO, que é o Lúcio Barbosa, né, e outros mais, aí que a coisa vai acontecer. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa mudança, sabe? E assim, eu tenho a minha certeza. Não adianta aqui a gente ficar achando que as coisas não vão acontecer, porque a tendência é que tudo aconteça da melhor maneira possível. E eu acredito sim. Está aí a reforma do nosso São Januário. Ontem o Edmundo deixou claro, o Pedrinho está tocando e nós vamos reformar e ampliar São Januário. Sabe? Então, gente, essa é que é a grande verdade. E ontem, você puxa saco do Edmundo. Cara, o Edmundo é meu ídolo. É o meu maior ídolo. É o melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Vasco. O jogador que fez realmente parte de um processo histórico. Chegou em 96, foi o melhor jogador do mundo para muitos em 97. E na minha opinião também. Para muitos jogadores, eu quero dizer. Para a torcida do Vasco ele foi. Mas para muitos jogadores, ex-jogadores, na verdade. Então, assim, quando você fala do Edmundo, você fala da história do Vasco. Tá? Então, eu acredito muito nisso e gosto do Edmundo, pô, é meu ídolo. Então não tem que... Edmundo é isso mesmo. É um cara que tem o campo.
ontem dentro do canal, né, eu falando sobre isso e tal. Então, gente, eu acho isso uma baboseira, sabe? São pessoas realmente que não têm essa... A pessoa, ao invés de buscar uma maneira legal de chegar num outro, fala, não, peraí, eu vou chegar para conversar com o Edmundo, vou pegar um autógrafo do Edmundo, eu preciso chegar no Edmundo da melhor maneira possível. É um ser humano comum, mas é ídolo. Então, assim, é impossível, por exemplo, você ficar do lado do Edmundo batendo papo em público, porque é toda hora um autógrafo, é toda hora o cara... É ídolo, pô, é ídolo, é assim que funciona. E com o Eduardo não é diferente, tá? Alguns têm, para mim é normal. Não, não é normal. Tá? Independente do jornalismo, eu amo minha profissão. Só que quando você bate de frente com uma pessoa que fez parte da sua infância, uma pessoa que realmente ergueu o seu clube ali atrás, né, junto com, claro, com outros jogadores, mas ele era o astro daquele time. Então vamos reconhecer, é de graça também, tá certo? Então, dito isso, vamos virar a chavinha porque nós temos um confronto e olha, contra o Grêmio, eu acho sensacional o que a torcida do Vasco está fazendo, tô achando, né? Olha, gente, eu não tenho chave do Pix do América, eu já vou adiantando aqui, do América Mineiro, que joga contra a equipe do Bahia, não tem. Mas achei sensacional a atitude dos torcedores, né, que estão fazendo Pix lá para a conta, e foi confirmado ontem, tá? O América confirmou, né, que está recebendo Pix da torcida do Vasco, né? Pix de 200, de 300, de 100, de 50. Eu acho que a motivação vai subir, né? E tem um influenciador também do Santos aí, disse que vai pagar 20 mil para cada jogador, né, que fizer um gol contra a equipe do Bahia, ou seja, a motivação dos caras está lá em cima. E tem o Benítez, né, que jogou no Vasco, conhece a história do Vasco, e eu acho isso muito bacana. Então, faz o Pix pro América. Não tenho, mas vamos buscar aí nas redes sociais e ajudar o América, né? Pô, motivar. Vamos usar essa palavra aqui. Vamos motivar o América Mineiro, né? Tem muitos jogadores que querem provar que tem condições de continuar no América. O América é um clube legal, é um clube estruturado, cara. Eu achei maneira a estrutura do América, tá? Do Independência. Achei maneira aquilo lá, sério. Bom, mudando de assunto, gente, eu vou falar aqui sobre uma possível saída, um jogador que, quando começou a jogar, ele realmente acabou sofrendo com a lesão, né? Luca Orediano, tá? O Boca está interessado no jogador, né? Ele não a equipe, né, da Argentina não desistiu do meia, né, do meia atacante, e assim, ele está afastado devido a uma lesão na mão, mas o Boca continua de olho no Luca Orediano. Então a gente fica atento, vamos ficar ligado, porque o Orediano tem lenha para queimar e tem bola para jogar no Vasco. Infelizmente ele sofreu essa lesão, tá? Então é um assunto muito importante e a gente precisa ficar atento nisso aí. Outra situação aqui, tá? O Vasco pretende contratar em definitivo o goleiro Ivan, tá? Eu acho que o Vasco acerta na decisão. O Ivan é um grande goleiro. Não é porque o Léo Jardim... O Léo Jardim é outro grande goleiro. Está numa fase excepcional. Porém, nós temos o Ivan também, que, assim, tem totais condições de jogar com a camisa do Vasco, assumir a camisa 1 também e acabou. Pode ser o titular. Então nós temos dois goleiros titulares. Nós não temos, desculpa, um goleiro titular e outro reserva, não considero assim, não. É bom que o Léo Jardim não arreda, sabe? Ele continua ali, não vou arredar, não. Se eu arredar aqui, né, eu perco a posição. Tem isso existe. Então, Lúcio Barbosa, eu acho que é importantíssimo, tá? É de fundamental importância a permanência do Ivan, sim, no Vasco, tá? E o Vasco, claro, terá alguns reforços para o jogo diante do Grêmio, domingo na Arena do Grêmio. Vai ser um confronto histórico, o Vasco nunca venceu o Grêmio na Arena. O Grêmio não está tão preocupado mais com o campeonato, já está tudo certo, está classificado, não tem chance, enfim, de conquistar, mas o título praticamente zerou, né? Mas já está classificado para a Libertadores. E aí é aquela questão, o Grêmio, enfim, vai estar com a motivação lá em cima, o Renato Gaúcho e tal. Sim, respeitamos a equipe do Grêmio, sabe, tem excelentes jogadores, tem o Soares, né, que vai jogar contra o Vasco, foi perguntado aqui no vídeo. O Soares vai para campo e assim, a gente precisa ficar atento e ligado. O Soares vai fazer sua despedida no estádio do Grêmio, né, ele não vai continuar no Grêmio, deixou isso bem claro, vai jogar na MLS com o Messi, né? E é isso, cara. Eu acho que vamos enfrentar uma equipe muito difícil, mas é aquela vitória para dar moral, né? Para dar força para o Vasco e acabar de vez com a situação do rebaixamento. Volto a repetir aqui.
uma vitória simples do Vasco para cima do Grêmio e a derrota do Bahia, ou até mesmo o empate, deixa o Vasco ali, garante o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí acaba o milho, acaba a pipoca e acaba principalmente esse sofrimento. Diante disso, né, diante do que eu estou falando aqui, o Vasco, o provável time do Vasco não vai passar disso aqui, gente. Eu acho que é bem isso aqui, tá? Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Medel ou Léo, tá? O Léo briga ali por posição com o Medel. Essa é a informação de momento. Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho. Aí aqui a dúvida, ó. Paier, Marlon Gomes ou Rossi. Tá? Existe uma dúvida aqui para, enfim, ou ele coloca um jogador de velocidade, né, que é o Rossi, um jogador de meio campo, que é o Marlon Gomes, e o craque do time, que é o Dimitri Paier. Eu daria essa sequência para o Paier. Foi muito bem no jogo contra o Corinthians. Infelizmente, a zaga foi um Deus nos acuda, mas o Paier ele jogou demais. No ataque, Peck e Verratti. Né? No ataque eu não mexo. Né? O Peck e o Verratti estão muito bem. O ataque do Vasco é esse mesmo. O Rossi, tá? Para muitos, estou vendo muita gente. Eu defendo o Rossi, tá maluco? O Rossi joga muito. Olha quantos jogos o Rossi já ajudou o Vasco recentemente. Porque foi mal contra o Corinthians, ele foi mal, a zaga inteira foi mal, inclusive o Medel, que a gente sempre fala bem aqui, que é o nosso cão de guarda. Que papo é esse? Que história é essa? Entendeu? Pô, tá maluco batendo num cara que ajuda o time, que dá vida pelo time dentro de campo? Pô, se fosse um mau jogador, pô, pelo amor de Deus. E o Marlon Gomes também tá ali, ó. Marlon Gomes decidiu o primeiro jogo contra o Grêmio, aqui no Rio de Janeiro, sofrendo aquele pênalti, né? E, enfim, vitória do Vasco para cima do Grêmio no primeiro turno, e que isso se repita agora. O Marlon é sensacional jogando bola, é um menino que vai brilhar demais com a camisa do Vasco, tá certo? Então, tem reforço confirmado contra o Grêmio, e vamos com tudo para cima da equipe lá do Renato Gaúcho, porque vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas eu espero, se Deus quiser, narrar a vitória da permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, junto com você, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.